Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi a aula 3 do nosso mini curso do mês de outubro. Curso de familiarização com o CELP-BRAS, ministrado pelo professor Matheus. Nessa aula, o enfoque foi na prova oral do CELP-BRAS. E eu vou falar um pouquinho para vocês, então, de forma resumida, como funciona. Aqui está uma simulação de como seria, né, a disposição das pessoas nessa prova. Então, de um lado fica o candidato, aqui em azul, e logo à frente um avaliador interlocutor, que é o avaliador que estará interagindo diretamente com o candidato. E mais distante, apenas observando e também avaliando essa interação, temos um avaliador observador. E como que se estrutura, então, a parte oral da prova do CELP-BRAS? Ela é dividida em duas etapas, sendo que a primeira tem uma duração de 5 minutos e é mais uma conversa informal, vamos dizer assim, sobre os dados do participante. Esse participante, no momento da inscrição, preencheu um questionário e o avaliador, avaliador interlocutor, ele vai interagir, começar a interação com esse candidato, perguntando algumas informações pessoais. Então, conversa assim, o nome, o país de origem, a profissão, o que motivou a estudar o português, se mora no Brasil no momento, se sim, se está gostando, perguntas desse tipo. Essa primeira parte tem duração de 5 minutos. Em seguida, a segunda etapa tem duração de 15 minutos, e nessa etapa são fornecidos ao candidato 3 elementos provocadores. O que são esses elementos? Normalmente algum cartaz, vai priorizar ter imagens e pouca coisa escrita de coisas que encontramos no dia a dia. Então, são materiais autênticos, encontrados em revistas, em blogs, em jornais, tudo bem? E serão fornecidos 3 elementos provocadores, com duração de 5 minutos para discussão a respeito de cada elemento provocador. Aqui eu trago para vocês um exemplo de elemento provocador. Então, esse é um exemplo. Aqui temos o título, automedicação, e o elemento provocador. O avaliador interlocutor vai pedir que o candidato leia silenciosamente durante 1 minuto e observe a imagem desse elemento provocador. Então, o candidato terá o tempo de 1 minuto para ler e observar o material. Dito isso, em seguida o avaliador pergunta de que se trata esse material. E depois disso, para estimular a interação, que o candidato fale mais sobre esse elemento provocador, esse avaliador pode realizar algumas perguntas. Essas perguntas eu retirei do site aqui do acervo do CELP-BRAS. Vocês podem ter acesso a ele também para praticar esses elementos provocadores. Então, para cada elemento provocador, cada prova, para cada ano, ou para cada semestre, né, na verdade, para cada prova do CELP-BRAS, o avaliador ele vai ter acesso a 20 elementos provocadores e vão ser selecionados 3 para cada candidato e 3, né, para os candidatos. E acompanhado desses elementos tem um roteiro, mas que só o avaliador tem acesso no momento da prova. Mas vocês podem ter acesso no site para ter uma noção de quais perguntas o avaliador pode fazer para vocês, para quem for prestar a prova,
no momento dessa prova oral, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, vamos olhar juntos? Tem como título esse elemento provocador, automedicação. Automedicação é um risco. E aqui, um pequeno texto falando que o hábito é comum de automedicação entre 70% da população brasileira, e aqui tem a fonte de onde isso foi tirado. Porém, o tratamento equivocado de um simples resfriado pode levar a complicações que muita gente nem imagina. E acompanhado desse pequeno texto, tem essa imagem. Então, o candidato terá 1 minuto para observar e pensar um pouco sobre esse elemento provocador. E quando o avaliador interlocutor perguntar de que trata esse material, no caso específico desse elemento, desse material, espera-se que o candidato fale algo do tipo, né? Explique qual material que é. Então, é um cartaz informativo, né, sobre o risco da automedicação. Aí vocês desenvolvem um pouco mais do que trata esse material. Então, está falando que muitos brasileiros, a maioria da população brasileira, tem esse hábito de automedicar. E aí vocês podem desenvolver melhor o que é a automedicação. Para o avaliador ver, avaliar se o candidato realmente compreendeu o que está falando, né? Então, vocês poderiam explicar aqui que a automedicação é a pessoa se medicar sem orientação médica ou com orientação de pessoas que não têm habilidade, a formação para isso. Então, aí vocês poderiam, né, nesse caso, desenvolver melhor esse conceito de automedicação. E também importante falar, então, que a grande maioria da população brasileira tem esse hábito da automedicação, explicaria o que é automedicação, e aqui está falando do risco, né, que pode levar a complicações maiores em vez de ajudar. E nisso espera-se que vocês também falem sobre a imagem. Então, aqui tem uma pessoa segurando um comprimido, que na verdade o comprimido está no formato de bomba, né? Bomba é algo explosivo, algo perigoso. Então, o perigo, representando o perigo da pessoa se automedicar. Então, quando o avaliador interlocutor perguntar de que se trata esse material, vocês podem trazer essas informações. E para estimular uma interação maior, que o candidato fale mais, tem um roteiro de perguntas que o avaliador pode realizar para vocês durante o momento da prova, durante a prova. Então, qual a mensagem contida na imagem? Se vocês não falaram, quando o avaliador perguntou do que se trata o material. Você se automedica? Por que as pessoas se automedicam? Quais os possíveis riscos da automedicação? E esses tipos de perguntas para estimular que o candidato fale mais sobre o elemento provocador, tudo bem? E como funciona? Então, a prova oral é isso. Serão, lembrando, 3 elementos provocadores como esse daqui. E como funciona a grade de avaliação? O avaliador interlocutor vai avaliar de uma forma e o avaliador observador de outro. São bem parecidos os critérios de avaliação, mas a avaliação do observador, do avaliador observador, é mais minuciosa, mais detalhada, porque ele vai estar de fora observando. Então, em relação ao avaliador interlocutor, o que ele vai avaliar no momento da interação com o candidato? O desenvolvimento da interação. Então, se o candidato tem autonomia para iniciar a falar sobre aquele assunto, não responder apenas sim ou não, desenvolver melhor as informações, as perguntas que são feitas, tudo bem? Então, não responder apenas com sim ou não,
trazer respostas mais elaboradas. Então, nesse sentido, que vai avaliar o desenvolvimento da interação. Se há muitas pausas e hesitações durante a fala, a compreensão oral, que diz respeito, se o candidato está entendendo a pergunta que o avaliador interlocutor está perguntando para ele, a questão de vocabulário, se o candidato tem bastante palavras a respeito daquele assunto, conhece o vocabulário a respeito daquele determinado assunto e consegue utilizar bem durante essa interação. E também a questão da pronúncia, mais voltado para o ritmo, para a entonação, se aquela pronúncia está sendo compreendida pelo avaliador interlocutor. Destacando aqui para vocês, pessoal, que pronúncia adequada não significa sem sotaque. Então, não se espera nem nos níveis mais altos que o candidato vá falar sem o sotaque. Não tem problema nenhum falar com sotaque, se trocar algumas palavras também, colocar algumas palavras estrangeiras, mas que seja de uma forma compreensível aquela interação, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, quanto melhor o candidato se sair nesses quesitos, maior a pontuação, que varia de 0, que é o pior desempenho, até 5, que é o melhor desempenho. E o avaliador observador vai observar quase as mesmas coisas, mas de uma forma mais detalhada. Então, em relação à compreensão oral, que já vimos no avaliador interlocutor, a competência interacional, que aqui envolve a autonomia, de o paciente desenvolver bem aquela questão, da questão da fluência também, aqui que é o próximo, então se tem muitas pausas, se essas pausas prejudicam o entendimento, se tem alguma hesitação, se a questão lexical, que é do vocabulário, é adequada, então não tem problema em inserir algumas palavras da língua estrangeira, da língua do país de origem do candidato, não tem problema se elas forem compreensíveis. Adequação gramatical, então se constrói bem ali, não vai avaliar a questão de estar usando tempo verbal adequado, nada disso muito da gramática mesmo, mas aqui diz mais respeito se a pessoa constrói bem a frase, de uma forma que seja compreensível, tudo bem? E também a questão da pronúncia, destacando aqui novamente que uma pronúncia adequada não quer dizer que essa pronúncia não vai ter sotaque, certo? E a mesma coisa o avaliador observador, as notas variam de 0 a 5. Então, pessoal, da parte oral, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. E nos acompanhem também nas outras redes sociais. Eu deixo na descrição do vídeo para vocês o link para que vocês possam acessar esses elementos provocadores e o roteiro de interação face a face, que são essas perguntas que o avaliador interlocutor pode realizar no momento da parte oral, tudo bem? Da interação oral. É isso, obrigada e até a próxima.